Fala, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estou aqui para mais um devocional de como servir a Deus no trabalho. E eu quero trazer algumas reflexões. Ontem eu coloquei uma enquete aí sobre se vocês acreditam que todas as coisas cooperam, né? Se vocês acham que todas as coisas cooperam, o que você acha? Você acha mesmo que todas as coisas cooperam? É interessante que na votação deu bem empatado. Algumas pessoas falaram que sim, outras pessoas falaram que não, e outras pessoas falaram que depende. E talvez a resposta mais certa talvez seria depende. Mas o que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, ou compartilhar com você, né, um pouquinho da palavra de Deus, é sobre uma artimanha que o inimigo ele é muito bom para fazer, e foi talvez uma das primeiras coisas que ele usou com o homem, quando ele quis enganar Eva, lá no Éden. Que ele disse assim para Eva, falou: Eva, o que foi? Deus falou para vocês que não era para vocês comer de nenhum dos frutos, de nenhuma árvore. E a Eva respondeu o quê? Ela falou assim: não foi bem assim que Deus falou. Deus falou que nós não podíamos comer da árvore que estava no meio do jardim, né, do bem e do mal, porque senão nós morreríamos e tal. E aí a serpente falou assim: não é bem assim. Não é isso que está escrito lá. Ela falou assim: não, Deus sabe. Deus sabe. Grava essa palavra, Deus sabe. Né? Fala comigo, Deus sabe. Sabe por que eu estou falando para vocês falar essa frase? Porque é uma das frases que hoje eu vejo muitos que estão usando isso de forma sem ter noção de que foi o diabo que usou isso pela primeira vez. Deus sabe. Deus conhece meu carro, Deus sabe. Foi Deus sabe, querido. E realmente você tem razão, Deus sabe. Quem não sabe somos nós. É nós o que não sabemos. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Mas o diabo ele é perito. Ele é perito em deturpar a palavra de Deus, em distorcer a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que ficar muito atento. Muito atento porque às vezes o diabo, por que ele nos engana? Porque ele sabe o desejo que está no nosso coração. Ele sabe aquilo que queima dentro do nosso coração, ele sabe. Ele tem noção disso. E quando ele sabe, a Bíblia fala assim que nós só somos tentados por aquilo, pelo desejo da nossa cobiça. Ou seja, por aquilo que nós desejamos. Então o diabo ele fomenta dentro daquele nosso desejo. Para que ele deturpando a palavra de Deus, a partir do momento que ele deturpa a palavra de Deus, ele faz você entrar numa pegadinha. E essa pegadinha tem destruído muito o povo de Deus. Muitas pessoas têm sido destruídas por causa desse ardis do inimigo. De você não se atentar que todas as coisas cooperam. Peraí, vamos olhar o texto. Vamos dar uma olhadinha no texto. Esse texto está aí no livro de Romanos 8, no versículo 28. Olha que interessante que esse texto fala aqui, ó, que é o texto da qual nós estamos falando aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Ou em outra versão aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ou em outras versões, juntamente, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pensa comigo e reflita comigo. Primeiro, todas as coisas cooperam? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a primeira coisa que você tem que notar é, primeiro, todas as coisas vão cooperar, e isso foi uma reflexão que eu tive conversando com um amigo meu, que ele usou exatamente essa frase. Falou, todas as coisas cooperam. Estava passando um momento turbulento, né? E a gente sempre fala em alto astral, para cima, e ele falou assim, mas tudo coopera, né? Todas as coisas cooperam. Aí eu falei para ele assim, será que coopera? Aí ele pegou e falou assim, a palavra de Deus fala que coopera, então coopera. Eu falei, não, a palavra de Deus fala isso aí não. Como assim? Não está escrito lá que todas as coisas cooperam? Eu falei, não está escrito só isso.
Toma cuidado, você está fazendo a mesma coisa que o diabo fez com a Eva lá no Éden. Eu falei, não entendi. Aí eu levei ele nesse texto e falei para ele exatamente o que eu estou falando para você aqui. Eu falei assim, ó, reflita no texto de verdade. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a primeira coisa que a gente tem que se atentar é, será que nós amamos a Deus? O que é amar a Deus? Segundo a palavra de Deus, fala assim que aqueles que me obedecem são aqueles que me amam. Então se você está em desobediência com a palavra, desalinhado com a palavra, às vezes você não está nem em pecado, mas você não está em obediência. Como assim, João? Como é que eu não vou estar em pecado, mas não vou estar em obediência? Exemplo, a gente usa a palavra desviado para as pessoas que não estão indo na igreja. Na maioria das vezes, né, o contexto usado é... Mas não é isso quando a gente fala sobre desviar. Desviar é Deus te dar uma direção, te apontar um caminho para você ir, e você em algum momento começar a ir para outro caminho. E talvez esse caminho não é um caminho ruim. Não é um caminho que deu errado para alguém. Talvez você está indo para um caminho que alguém já foi. Um homem de Deus foi, deu certo para ele. Só que aquela direção foi a direção que Deus deu para ele, não foi para você. E aí você está indo, está tentando fazer aquilo que deu certo para ele. Mas não é o direcionamento que Deus te deu. Eu lembro aqui de uma história de um rapaz que ele tinha ido para uma cidade, ele saiu da cidade onde ele estava, mudou para uma outra cidade. E nessa cidade ele estava lá, encontrei, e conversando com ele, e ele falou assim, nossa, cara, tô passando uma luta aqui, cara, no começo foi bom, mas hoje eu tô, nossa, só tribulação. Eu falei, mas aí me conta um pouquinho, mas como que foi e tal. Aí ele começou a me contar, e eu peguei e falei para ele assim, falei, cara, você me contou a história bacana aí, mas eu não sei se eu não ouvi, eu não entendi. Qual foi a palavra que você recebeu para vir para cá? Porque ele falou para mim que ele estava esperando Deus dar uma direção para ele voltar, né? Presta atenção que Deus está falando contigo. E ele falou assim, eu estou esperando Deus me dar um sinal para que eu possa voltar, né? Uma palavra, eu estou buscando e tal. Eu falei assim, Deus te deu uma palavra para você vir? Eu falei, não, assim, diretamente não. Eu vim porque estava passando por uma luta lá. Eu falei, não, tudo bem, você teve os seus motivos. Estou perguntando assim, Deus te deu uma palavra para você vir? Eu falei, não, diretamente não. Eu falei, por que você acredita que Deus vai te dar uma palavra para você voltar? Aí ele ficou assim um tempo pensando. Foi porque você acha que Deus não vai dar uma palavra para voltar? Eu falei, não. Eu falei, não. Eu não te dou uma palavra nem para você vir, não é nem para você estar aqui. Como que eu ia falar para você voltar se ele não te pediu para você vir? Ele não mandou você vir, não falou para você vir, agora você está querendo uma palavra para voltar? Eu falei, se eu fosse Deus, que eu ia falar para você, você está pedindo para mim uma palavra para voltar, eu nem mandei você vir. Como que você está pedindo uma palavra para voltar? Se você se importasse com aquilo que eu penso, você teria esperado, eu tivesse pedido para mim uma direção. Se você veio sem direção, como agora você para voltar, você está pedindo uma direção? Isso acontece muito nos trabalhos que Deus nos coloca. Se você tem um trabalho, você está trabalhando num serviço, a hora que você chegou lá foi de Deus. Ficou tanto tempo parado, desempregado, Deus abriu uma porta. Ah, mas lá eu ganho pouco. Cara, você está indo lá para trabalhar por dinheiro? Você não entendeu que se Deus colocou ali, existe um propósito? Todos os lugares que eu fui trabalhar, Deus teve eu entendia isso. E por isso eu cresci muito rápido. Porque eu entendia eu queria saber qual que era o propósito de Deus. Eu estava ali, eu tinha uma necessidade, o dinheiro era importante para mim, porém não era o que motivava. Eu sempre soube disso. Eu lembro a primeira vez quando eu voltei para trabalhar na usina, e era um trabalho pesado na sacaria, e eu não queria ir, não queria mesmo, porque eu tinha sofrido muito isso já na época, há muitos anos atrás. E eu era cabeleireiro nessa época ainda. E eu lembro que estava muito firme na fé e orando. E só que foi a única porta que abriu. E eu sabia que no salão não dava. Só o dia do salão não dava. Foi bem na época que eu estava para casar. E eu precisava tomar uma posição. E eu orando, pedindo para Deus, Deus, abre uma porta. Eu quero legalizar minha vida com Deus. Eu quero casar, né, sair do pecado e ter uma relação séria contigo, te conhecer. Deus conhecia o meu coração assim, e eu queria conhecer o coração de Deus. E nisso Deus pegou e abriu essa porta. Eu falei, mas quer ver que vai ser bem na sacaria? Foi exatamente lá.
Um lugar que eu tinha sofrido tanto tempo. Eu falei, meu Deus do céu. E naquele momento é a hora que você não quer ir, né? Mas eu conversando com a minha esposa, eu falei assim para ela, amor, eu acredito que existe um propósito de Deus para estar me mandando para lá, porque não é por dinheiro. Por mais que a gente precise, eu estou buscando, lógico, para poder bancar minha casa, Deus também sabe que eu não quero trabalhar por dinheiro. Eu quero poder agradar a Deus também. Eu preciso ter minha necessidade, mas eu sei que Deus é fiel. E eu não acredito que é por dinheiro, porque se fosse por dinheiro, Deus me abençoava aqui no salão. Ué. Porque o tanto que eu poderia ganhar aqui, se Deus me abençoou aqui, era muito maior do que eu poderia ganhar lá. Se fosse vendo questão financeira. Então eu fui para lá com a convicção de que Deus tinha um propósito lá. Você não tem noção de quantas pessoas eu ajudei naquele lugar. Irmão, você não tem noção assim. Foi muito difícil no começo. Tornei motivo de piada para alguns. Outros me isolavam. Mas eu sabia quem eu era. Porque é um lugar onde o diabo toca em você, principalmente no teu trabalho, na tua identidade. Quem você é. Porque ali é um trabalho que está todo dia ali. Não tem como você ver de máscara. As pessoas vão ver quem você realmente é. E eu então comecei a me isolar das brincadeiras que sempre tem, que Deus não participe, eu também não poderia participar. Mas eu sempre ali esperando, tentando entender, falei, Deus me mostra qual que é o projeto. Você não tem noção de quantas pessoas desviadas, ou seja, fora da onde Deus mandou ele estar. Porque se frustrou com o irmão, se frustrou com o pastor, se frustrou com alguém, se perdeu no caminho. Só que antes de eu começar a dar essas palavras, eu tive que me posicionar como um bom funcionário, eu tive que me posicionar como um bom amigo. Aquelas pessoas que estavam sempre para cima, fazendo brincadeira até chula, que eu não brincava, não participava, mas eu prestava atenção, porque eu estava atento ao que Deus queria com a minha vida ali. E aqueles momentos que ele ficava mais quietinho, mais isolado, eu chegava. Que nem o Espírito Santo faz com a gente, sabe? Quando nós está agitado, está eufórico, seja com nervoso, seja com alegria demais. Sei lá, o Espírito Santo falou, vou deixar essa poeira baixar um pouquinho. E a hora que abaixa a poeira, ele chega pertinho assim. Falei, e aí, o que foi? Por que você está assim? Por que você está aflito? E eu fazia do mesmo jeito que o Espírito Santo fazia comigo, eu fazia com ele. Eu lembro até hoje, chegava, batia assim na perna dele, e falei, e aí, cara? Por que teu semblante está caído? Não, tô bem. Eu falei, não precisa disfarçar comigo, não. Sou homem de Deus. Alguma coisa está acontecendo contigo. Eu não sei o que é. Mas eu sinto uma tristeza no teu coração. Eles olhavam assim para um lado, a água começava a cair assim. Eles tentando enxugar, olhar para o lado, olhar para o outro, para ver se não tinha alguém olhando. Falou, cara, rapaz, você tá uma luta lá em casa. Aí começava. Eu falei assim, olha, você acredita que Deus tem poder para transformar a vida da gente? Eu acredito. Eu falei assim, eu posso orar por ti? Não sei se você acredita nisso ou não. Não, eu acredito. E ali começava a orar por ele, orar pela casa dele, pela família dele. Eu falei, eu creio que Deus vai mandar um sinal. No outro dia, ele não via a hora de viver. Ele falou, rapaz do céu, obrigado, cara, que Deus te abençoe. Porque, rapaz, você não tem noção, eu cheguei na minha casa, minha esposa estava assim, assado. Nossa, estava o caos, cara. Chegou lá, nossa, que benção que foi. Eu falei, que bom, cara. Eu fico feliz. Irmãos, e foi isso, várias pessoas. Daqui a pouco, chegou um tempo que eles estavam fazendo fila. A hora que eu chegava, eu falei, hoje é eu primeiro, viu? Que ontem não deu para conversar com ele, hoje é eu que vou conversar primeiro. Você não veio não, ontem você ficou aí a noite inteira. Eu trabalhava à noite, né, como segurança. E eu ficava olhando assim, maravilhado, porque eu sabia que não era nada, irmão. Não estou falando isso para me engrandecer. E eu quero que você tenha maturidade para entender isso. Eu quero que você entenda que assim como Deus me colocou em vários lugares, porque Deus queria usar o dom que eu tenho para poder ajudar pessoas, esse era o dom que eu tinha. Talvez você tenha outros. O dom de se importar com alguém, um dom de dar uma palavra de fé. Eu não sei qual é o dom. Eu sei que essas pessoas, se você olhar direitinho, as pessoas que estão à sua volta, estão à tua volta porque você tem algo de Deus. Ainda que esteja talvez bem escondido, mas existe algo de Deus aí.
E você precisa usar. Só que antes você tem que se posicionar. Você tem que saber quem você é e você tem que saber que se Deus te colocou, independente do lugar que Deus te colocou, você é um missionário de Deus ali. Nós somos um extraterrestre nessa terra. E nós estamos ali comissionados por Deus. E é por isso que, voltando aqui nos textos, não vou me alongar que nem ontem. Eu não quero me alongar, eu quero fazer vídeos curtos, porque eu sei que tem gente que acaba passando correndo aqui. E às vezes, na hora que vê um vídeo grande, fala, nossa, 40 minutos, o cara ficou... Mas aqui eu vou embora, porque eu começo a falar das coisas de Deus e começa a queimar no meu coração, sabe, essas verdades. E eu quero derramar isso na tua vida. Eu quero derramar essa vida de Deus em mim, eu quero derramar na tua vida, na tua casa. E eu quero que você seja, porque você é fruto da oração de alguém. Eu tenho absoluta certeza. Existe alguém orando para Deus colocar uma pessoa como você na vida dela. Assim como eu fui o instrumento de Deus na vida de muitos, eu tenho certeza que você também é o instrumento de Deus na vida de muitos. Mas às vezes a dor e o sofrimento que você está passando faz com que você não olhe do lado e não consiga enxergar as pessoas que estão à sua volta. E aí você não entende que você não vai conseguir resolver os seus problemas, mas tem a capacidade de resolver o problema de outras pessoas. E a hora que você começa a resolver o problema de outras pessoas, ajudar outras pessoas, Deus vai fazer o mesmo contigo. Vai colocar outras pessoas que resolvem os seus. Porque é assim que o reino de Deus cresce. Aquilo que eu não consigo fazer na minha vida, talvez você consiga. Uma outra pessoa vai conseguir. Eu preciso de você, você precisa de mim, e é assim que o reino de Deus avança. Por isso que a Bíblia fala assim, Pai, que eles possam ser um, assim como eu e você somos um. Por isso que quando nós olhamos esse texto aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é aquele que obedece, é aquele que anda segundo a vontade de Deus. Por isso que ele termina falando assim, ó, daqueles que foram chamados. Nós estamos lendo aqui Romanos 8, 28, tá? Para quem está chegando agora aí. A continuação fala assim, que todos aqueles que... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Deus, existe um propósito de Deus para a tua vida. Então, se você estiver no lugar onde Deus te colocou, se você está no lugar, se você não tinha esse entendimento antes, agora você vai começar a ter. E você vai começar a pedir para Deus, Deus, eu quero andar segundo os teus propósitos. Eu tenho meus planos, eu tenho os meus projetos, mas eu quero andar segundo os teus projetos. Eu quero andar segundo os seus planos. E aí você vai ver que Deus vai começar a expandir, porque Deus está ali esperando. Deus está esperando alguém que fala assim, Senhor, use-me a mim. Se esse barro aqui serve, use a mim. E aí você vai ver que você vai começar a se encher de Deus, mesmo com tantos defeitos, com tantos problemas, porque Deus, quando nos chamou, sabia já. E aí você vai começar a ser um instrumento de Deus. E aí você vai começar a servir a Deus no seu trabalho. E vai começar a honrar a Deus, Deus vai começar a te honrar, como nós falamos ontem. Amém? Eu quero fazer uma oração para você, mas antes de eu fazer uma oração, eu queria te convidar a conhecer o nosso clube de desenvolvimento, segundo os princípios da Bíblia, para continuar recebendo palavras como essa. E ainda tem lá dentro do clube, que é uma plataforma digital, né? Ali já tem mais ou menos uns 5 treinamentos ali dentro. A maioria deles, existe 4 módulos, só 4 módulos lá do clube de autoconhecimento, para você se conhecer. Porque se você não conhecer você, aqui nós estamos falando de um Deus que você vai conhecendo a Deus na caminhada, você vai conhecendo a Deus quando você lê a Bíblia, mas você precisa se conhecer. E ali tem um curso de autoconhecimento baseado no que Deus fez no teu corpo, no formato do teu corpo, é bem bacana, tá? Comprovado cientificamente. E para que você possa potencializar, se desenvolver, usar o dom, talento que Deus te deu para abençoar outras pessoas, entender, saber como você funciona, saber que tem coisa que não é bloqueio, você funciona dessa forma, você não é igual a ninguém, você é peça única e exclusiva de Deus na Terra. E então ali tem só de 4 módulos só sobre desenvolvimento, sobre autoconhecimento. Aí tem como lidar com pessoas difíceis, aí lá tem palavras de fé e outros cursos que eu vou estar colocando ali segundo a necessidade do clube, tá?
E esse clube ele custa apenas, você não vai acreditar, R$29. Hoje ele está custando apenas R$29. Porque a intenção desse clube não é lucrar. A intenção desse clube é ajuntar pessoas que estão com a mesma mentalidade. É juntar pessoas que estão com o mesmo propósito. Que querem e estão indo aves da mesma plumagem. A Bíblia fala, existe uma frase que fala assim, que aves da mesma plumagem voam junto. Você não vai ver urubu andando com águia, águia andando com papagaio. Não, cada um. Se você acredita, se você se identifica com aquilo que eu estou falando, eu não sou mais inteligente, não sou mais esperto, não quero ser. Eu quero ser apenas o que Deus quer que eu seja. E se você se identifica com isso, talvez você venha fazer parte do nosso clube aí, para você se desenvolver como pessoa, com os princípios da palavra, com ferramentas, né, para você potencializar o reino de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Então, se você quer fazer parte desse clube de desenvolvimento, clica lá no link da bio. Lá na bio você vai ter lá o nosso grupo, R$29 por mês apenas, tá? Aí depois lá nós temos, lógico, depois tem mentoria, tem análise corporal, aí tem outras coisas lá, só que isso é só para quem é membro, só para quem é sócio do nosso clube de desenvolvimento da Bíblia. E a gente nosso propósito é levantar um povo missionário para invadir empresas, para ser senhores, donos de empreendimentos, e isso queima no teu coração de você ter o teu negócio pequeno, ou médio, ou até grande, né? Quem sabe, Deus sabe todas as coisas. Mas eu sei que independente se você é patrão ou se você é funcionário, você tem que ser um servo de Deus e trabalhar como servo de Deus, tá bom? Tô com a garganta um pouco ruim, se me perdoa, tá dando bastante pirro, mas espero que essa palavra possa ter abençoado a tua vida, ter abençoado a tua casa. E eu tenho convicção, você é um missionário de Deus, Deus tem algo para a tua vida, Deus tem algo para a tua família, para a tua casa. Não perca tempo vivendo por viver, porque o tempo que nós passamos nessa terra é muito curto. E eu quero abençoar a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, meditamos segundo a tua palavra. O Senhor nos trouxe uma palavra hoje, palavra essa que eu te peço para que ela entre no mais oculto, no mais fundo do coração desse meu irmão, dessa minha irmã que ouviu essa mensagem, e que essa passagem possa abençoar a vida deles, a casa deles, segundo a sua necessidade. Só o Senhor conhece, todos nós temos e precisamos do Senhor. Por isso eu te peço, Pai, abençoe essa casa, abençoe a sua família, abençoe o fruto do seu trabalho, que aonde ela possa colocar as mãos venha a prosperar, que teu Espírito Santo possa ser com eles, em qualquer lugar que eles forem. Desde já eu declaro a bênção do Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado trazer, todo impedimento, que seja frustrado. Todos os planos e o ardis do inimigo sobre a vida deles possa ser frustrado. E que no final, todas as coisas possam cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Tá bom? Eu te espero do outro lado aqui, em nome de Jesus. Fique com Deus.